Iniciamos o culto como fazemos todos os dias, com oração, né? Adorar a Deus com oração. Proclamar o nome do Senhor é adorá-lo. Senhor Todo-Poderoso, todo maravilhoso. Ninguém sabe exatamente como é o Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é, e nós estamos. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. Deus de tudo, Deus de todos. Aceitem ou não, Ele é o único Deus. Ele é aquele que comanda tudo. Das mínimas, das coisas mais insignificantes, um fio de cabelo, um pardal, até as coisas grandiosas, que envolvem toda a humanidade, que envolve todo o mundo, que envolve todo o universo. Tudo isso é comandado pelo nosso Deus, o único Deus que existe. Este tempo aqui, Senhor, é consagrado ao Senhor. Este tempo é para o Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para compreendermos a grandeza e a majestade do Senhor e adorá-lo como o supremo de todo o universo. Quanto a nós, pequenos, insignificantes em relação ao Senhor, livra-nos da mentira, dá-nos discernimento, fala conosco. Esta é a oração que eu faço e apresento ao Senhor por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Muito bom. Hoje, puxa vida, acabei de receber uma notícia aqui triste, né? É a vida, né, irmãos? É a vida. A vida é... Acabei de receber a notícia. Fazer o quê? É assim. Viu? Assim é a vida. Eu quero dizer uma coisa, porque eu entendo que eu preciso dizer isso. Isso não tem endereço, isso é para nós todos. Nós, veja bem, eu não estou me excluindo e eu nunca me excluo das coisas que falo. Isso é para nós todos. Sem perdão não existe cristianismo. Se você não perdoa, algo está muito errado com o seu cristianismo. Se você achar que é exagero meu, leia a Bíblia. Você já conversou com pessoas
Eu, hoje de manhã eu estava lembrando disso, né? Eu já mais ou menos que acordei lembrando de uma pessoa que já partiu e que lá muito tempo atrás, mas não deu muito tempo, né? A gente teve uma conversa, era praticamente o início da minha conversão. Era bem no início, foi bem no início. E ele me disse que tinha visto Aparecida, Jesus, não sei o quê, né? E eu, na minha ignorância, tentei, não consegui explicar para ele que aquilo que ele viu não era o que ele achava que era. Mas, enfim, hoje a coisa continua, não mudou nada, porque nós somos humanos, a gente não muda. Se você pegar lá, ler a Bíblia da época de Jesus, né? A gente falou, acho que semana retrasada, toda a corrupção que existia, hoje existe ainda, a arrogância, né? Nossa, o sujeito acha que ele é o... né? Entendeu? Eu às vezes eu penso isso. E se eu tenho coragem de pensar, eu entendo que eu não posso ter medo de falar. Eu preciso ter coragem de falar também. Deus criou, não tem, só para completar o assunto, né? Deus criou o homem e do homem Deus criou a mulher. Igualzinho o homem. Né? O que muda é a parte sexual, né? Mas fisicamente, eu quero dizer, é igual. Não é? Tem orelha, tem boca, come, tem sistema digestivo. Você já pensou a mulher? Porque mulher é um negócio bonito. Mulher é bonito. Você já pensou? Eu penso isso às vezes. Que Deus é tão perfeito que ele fez a mulher com todas as necessidades do homem. Você já pensou se a mulher não tivesse necessidades fisiológicas, por exemplo? O homem seria diminuído perante a mulher, porque ela seria superior. Além de ser bonita, né? Porque mulher é um negócio bonito. Deus é perfeitíssimo quando ele cria uma mulher. Mulher é algo bonito, mas é igualzinho ao homem, fisiologicamente falando. Né? Existem diferenças básicas, claro, mas eu estou falando fisiologicamente. Então a mulher faz o que o homem faz, para que ela não seja superior. E o homem faz fisiologicamente o que a mulher faz, para que ele também não seja superior. Então, essas coisas, né? Deus criou a mulher tão linda, tão bonita, muito mais bonita que o homem. Né? Fisicamente, a mulher é um esplendor de beleza, mas é igual ao homem fisiologicamente, para que ela não se sinta superior. E ainda mesmo assim surgem problemas, né? Mas enfim, você já encontrou alguém dizendo que viu Jesus? Eu já. Várias pessoas já falaram para mim. Ah, o café delicioso esse que eu ganhei do nosso irmão aqui. E eu preciso reduzir o café, né? Mas enfim, então vamos lá. Eu vi Jesus, as pessoas, né? Tem gente que fala na internet, publica.
Diz que viu Jesus. E quem fala para mim que viu Jesus, eu sempre pergunto, mas sempre, você viu Jesus? Oh, que bom, tal. Como é que é Jesus? Aqueles que mal conhecem a Bíblia vão descrever o Jesus que ela viu, seja em sonho, em visão, né? Aqueles que desconhecem a Bíblia descrevem Jesus fisicamente como o Jesus desses quadros aí, que foi criado na Idade Média, um pouquinho antes, né? Um Jesus de narizinho fino, ó, assim, né? Bonito. Um homem com uma pele sem uma ruga, tudo aquele cabelo castanho, não é? Aquela barba bem feitinha, certinha, tal. Esse é o Jesus descrito pelas pessoas que não conhecem a Bíblia. Lá dá uma lida lá, mas não conhece. Quem já conhece, descreve Jesus um pouquinho diferente. Isso, Otávio. Exatamente. E aí eu fico pensando, né? Muita gente viu Jesus. Claro, Jesus caminhou sobre a terra, no ministério terreno dele, né? Muita gente seguia Jesus, aonde quer que ele fosse. Então, muitas pessoas viram Jesus, ouviram Jesus, foram curadas por Jesus e falaram com Jesus. Depois Jesus morre, ressuscita. E após a ressurreição de Jesus, ele foi visto pelos discípulos, por Maria Madalena e mais de 500 pessoas. É isso que a Bíblia fala, depois da ressurreição. Está lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 6. A Bíblia também fala, presta atenção, porque talvez você que está ouvindo, que está vendo, ou que vai ver e ouvir, seja uma dessas pessoas que dizem que viram Jesus. Ah, eu estava não sei aonde, Jesus apareceu no pé da minha cama. Já ouvi isso. Então eu tenho que ir na Bíblia para concordar ou discordar. Não é? Ou não? Eu vou na Bíblia. O que a Bíblia diz? Que desde a ascensão de Jesus, quer dizer, desde que Jesus subiu ao céu, onde está Jesus? O que a Bíblia fala? Ele está sentado à direita de Deus. Então, quando alguém diz que viu Jesus, eu sigo aquilo que a Bíblia... Por causa disso que muita gente nem gosta de conversar comigo, né? Me coloca meio que de esquina. Mas eu já estou acostumado com isso, gente. Isso para mim já... É claro, a gente ainda sente, né? Mas eu já estou acostumado também, já estou meio que calejado, por causa disso que quando alguém diz, eu vi Jesus, eu ouço com muita cautela e com ceticismo. Sou cético, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai. É claro, irmãos, é óbvio, que algumas pessoas selecionadas
tiveram visões de Jesus na sua glória. A Bíblia fala. Estevão, né? Eu falo o nome do Estevão errado. Sempre falei, gente, vocês me desculpem, viu? Não é Estevão, é Estevão. Eu falo errado, sempre falei. Eu não sei por que eu falo errado. Lá em Atos, capítulo 7, versículos 55, 56, João, em Apocalipse, capítulo 1, versículos do 12 ao 16, Paulo encontrou Jesus no caminho, lá na estrada para Damasco, está em Atos, capítulo 9, versículos do 1 ao 19. Você vê que no caso de Paulo, por exemplo, ó, veja bem, ele diz, Paulo viu, a Bíblia narra assim, Paulo viu uma luz brilhante e ouviu a voz de Jesus. Mas as Escrituras nunca dizem que Paulo viu Jesus em carne naquele momento. Você está entendendo aonde eu estou, o caminho que eu estou trilhando? Jesus informou, se você não estiver entendendo e estiver pelo Facebook, diga aí, não estou entendendo. Mas espera um pouquinho, porque se você não está entendendo, você já vai entender. Jesus, ele disse para os seus discípulos que ele não estaria mais no mundo após a sua morte e ressurreição. Na oração chamada de oração sacerdotal, que você lê lá em João 17, Jesus pede por proteção para os seus discípulos, está lá em João 17, 11. Dá uma olhada aí. Ele pede por proteção para os discípulos, porque ele já não estava no mundo. Jesus sabia que o seu tempo aqui na terra tinha chegado ao fim e que ele não estaria mais fisicamente presente com os seus seguidores. E ele mesmo diz que ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. João 14, 17 e João 15, 26. Por quê? Porque ele não estava mais aqui. Porque ele está sentado no céu como Pai. Amanhã eu vou explicar também o que é estar sentado à direita do Pai. Mas vamos ficar com esta frase que está na Bíblia. O Senhor Jesus está à direita do Pai. Amanhã eu vou explicar direitinho o que é isso. Então, se alguém hoje realmente visse Jesus, isso iria exigir, no mínimo, uma visão divina ou uma revelação celestial de algum tipo. A Bíblia Sagrada é a Bíblia, não é o Mário. E eu não tenho nenhum receio em dizer, olha, quem fala o contrário é que está errado. Não é que eu estou certo, é a Bíblia que eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Certa está a Bíblia, não eu. Agora, quem está falando e fazendo o contrário está contra a Bíblia. Mesma coisa o cristão, chora, se debruça em prantos e não perdoa. Isso é emoção. E o cristianismo não é vivido por emoção. O cristianismo é vivido por fé. Então não adianta essa bobagem, essa coisa. Se não há perdão, não há cristianismo, não tem como.
Então, se a pessoa não está fazendo do jeito que a Bíblia diz, é ela que está errada. Não sou eu que estou certo. A Bíblia está certa. Então não tem nenhum pudor em falar, está errado. Não que eu seja o perfeito, absolutamente. Mas eu estou fundamentado na Bíblia. A Bíblia não dá indicação nenhuma, mas indicação zero, de que nos dias de hoje há ou venha a existir qualquer tipo de revelação extra-bíblica, fora da Bíblia. Por quê? Por um motivo simples demais. Porque a igreja está fundamentada nos apóstolos e a era apostólica acabou. Olha como uma coisa assim. Ah, mas e o apóstolo? Ah, ele está dizendo que ele é apóstolo. Deixa ele dizer, ué. O que a gente vai falar? Tem gente que ainda diz que fala a língua dos anjos. Tem gente que diz que fala línguas estranhas. O que nós vamos dizer? Diz que não tem, acabou. Mas a pessoa continua com esse negócio, né? Mesma coisa essa gente que diz que revela isso, revela aquilo outro. A Bíblia deixa claro que não é assim. As revelações foram para a época apostólica. E todas as revelações se findaram no Apocalipse. Acabou. O cânon da igreja, o cânon bíblico, ou melhor, não da igreja, está fechado, está completo. É só a pessoa ler. Eu sentiria vergonha se eu estivesse numa denominação onde as pessoas ficam trazendo revelação. Por que eu sentiria vergonha? Eu não digo aqui se eu fosse secretário de justiça. Não sou, não quero ser e nunca serei. Do Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro, né? Eu me sentiria um lixo, um trapo. Eu me sentiria envergonhado. Vocês sabem o que aconteceu agora de manhã lá, né? Acho que está acontecendo ainda. O rio parou de manhãzinha. Morreu gente. Eles não têm mais controle. Então, eu me sentiria envergonhado se tivesse numa denominação das pessoas que ficam trazendo revelações. Porque isso só prova que elas não leem a Bíblia. É só ler Apocalipse 22, 18, ora. Você está achando que eu sou arrogante, que só eu que sei? Não, eu nunca falei isso. Mas leia a Bíblia antes de você ficar me julgando. Eu não estou julgando ninguém, eu estou falando o que a Bíblia diz. E mesmo que estivesse julgando, é direito meu julgar, discernir espíritos de Deus e coisas demoníacas e ou carnais. Só por esta razão simples de Apocalipse 22, 18, que está tudo encerrado, o cânon, quer dizer, novas revelações e tal, é só ler lá. Né? Só por esta revelação, quando alguém vem afirmar para mim que eu vi Jesus, né? A gente já deve dizer, não viu. Cabeça dele. Ele não viu. Por que Jesus apareceria para ele para fazer uma nova revelação? Aonde está essa nova revelação? Aonde vai ser escrito isso? Tem gente revelando aí o dia inteiro. E aonde está escrito isso? Se a Bíblia está fechada, ninguém pode acrescentar lá nada. Se alguém realmente viu Jesus, olha só aonde eu estou indo. Se alguém realmente
viu Jesus, viu verdadeiramente Jesus, então a Bíblia está errada. Então a Bíblia está com um problema. E aonde está a nova revelação que Jesus trouxe para esta pessoa para aparecer para ela? Aonde é que está? Se Deus já nos deu a sua palavra, está aqui, ó, isso aqui é a palavra de Deus. Então não é arrogância, não é nada disso, é confrontar a Bíblia, que é a verdade, com as coisas que as pessoas dizem por aí, ué. Eu vou acreditar na pessoa e não vou acreditar na Bíblia? Ah, por favor, né? Muita gente diz que viu Jesus para enganar os outros. E nós temos casos registrados. Por exemplo, um senhor chamado, isso foi em 1820, está registrado. Ele falou que viu Jesus. Senhor chamado Joseph Smith. Qual foi o resultado dele ter visto Jesus? E ele diz ter recebido as revelações de Jesus. Foi a criação do mormonismo, os mormons. Olha só o problema. Em 1844, uma mulher chamada Ellen G. White. É G? Eu não sei. Ellen G. White, pronto. Ela afirmou ter visto Jesus. Onde que estão as revelações que Jesus trouxe para ela? No adventismo do sétimo dia. Já marcaram não sei quantas vezes a volta de Jesus. Agora eles afirmam que Jesus já voltou e está por aí nos ares. Então você vê que todo mundo que diz que viu Jesus e a visão está registrada, né, criou uma confusão maior no mundo ainda. Porque outros tantos. Eu estou citando dois casos, eu falei dos mormons, todo mundo conhece, falei dos adventistas, todo mundo conhece. Né? Aí tem muitos casos. A gente vê, por exemplo, isso na internet está assim, ó. Não dá, é verdade, Ronaldo, não dá para ser cristão sem discernimento. Por causa disso que está cheio aí dessas denominações que enganam. Eu vejo na internet, meu Deus, eu falo, Jesus, onde que está o mínimo de discernimento dessa gente? Tem um senhor aí que usa não sei o nome daquilo, um vestido rodado, é verde, amarelo, não sei que cor, azul, e ele fica dançando, um senhor de óculos, calvo, entendeu? E as pessoas seguem. A Bíblia chama essas pessoas de incautas, é o termo bíblico. Está cheio na internet de ex-muçulmanos, né, que conta a história de viram Jesus e com o resultado da visão de Jesus eles abandonaram o Islã e colocaram a sua fé em Cristo. Esses relatos que estão na internet, existem vários, são mais comuns em países muito fechados, né? Com pouco acesso à Bíblia, ou a pregação do Evangelho é limitada, né? É improvável, irmã, biblicamente é improvável, mesmo nesses casos, é improvável que a pessoa tenha visto Jesus, que Jesus tenha visitado alguém.
Entendeu? A mão de Deus, ela está sempre estendida para acolher, para salvar. Você tá entendendo aonde eu estou? Para onde eu. Deixa eu ver o tempo lá. Para onde eu estou caminhando? É só a gente ler Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Agora, o Evangelho está aí para isso, né? O Evangelho está aí. É claro que Deus faz o que Ele quiser fazer, mas Ele não vai contra aquilo que está na palavra dEle. Né? E é bom porque agora está me vendo a mente aqui que semana passada, acho que foi quarta ou quinta, eu usei o termo consagrar o alimento, e o irmão me lembrou que eu sempre falo que a consagração é só coisas para... Aliás, eu agradeço o irmão Getúlio que me lembrou disso. As coisas que são exclusivamente para Deus. É verdade, o Getúlio está correto. Eu usei um termo não correto. A gente não consagra o alimento para Deus. A gente pede que o Senhor abençoe o nosso alimento. Então é interessante quando as pessoas... você falou lá, consagrar. Eu usei um termo errado. Eu usei. Então, aonde você ouviu lá consagrar o nosso alimento a Deus, você ouça pedir que o Senhor abençoe o nosso alimento. Né? Então, o Evangelho está aí para que as pessoas se entreguem a Jesus. Eu vi Jesus, eu recebo com uma grande dose de cautela, de prudência. Eu não acredito, porque a Bíblia me faz não acreditar. Né? Se o Jesus que aparece para alguém é diferente em alguma forma do Jesus apresentado na Bíblia, né? Porque falei que a maioria é esse Jesus aí desses quadros e tal, né? Então é uma visão falsa. A visão é falsa. Jesus não vai vir aqui e mandar ninguém dar dízimo na igreja tal, ir num monte orar, não deixar de fazer a campanha. Para com isso. Esse aí não é o Jesus da Bíblia, não. Pode ser qualquer outro Jesus aí, mas o da Bíblia não. Essa visão deve ser descartada. E se aquele que diz que recebeu a visão, né, tem uma senhora aí, acho que é a irmã, como é que é? Acho que é Nadir, não tenho certeza. Ela se engrandece, dizendo que Jesus já levou ela no inferno, que já levou ela no céu, não sei o quê. Então veja bem, para que serviu? Para ela se engrandecer, fonte de orgulho para ela. Não é Jesus, Jesus não faz isso. Você tá entendendo as bases, os fundamentos que a gente usa? Jesus não engrandece ninguém. Não deixa, porque eu vi Jesus. Porque eu fui levado no céu por Jesus. Você vê o próprio Paulo, ele não fala que foi ele diz um certo homem, porque ele sabe que ele não podia se engrandecer, e essa gente se engrandece. Se a visão que é dita como a visão de Jesus diminui ou resulta numa menor confiança na palavra escrita de Deus e uma confiança maior na experiência da visão,
Então não vem de Deus. Por que a gente combate tanto esse negócio aqui de revelação? Porque as pessoas passam aí, né? Essas denominações que chamam as pessoas para resolver os seus problemas financeiros, as pessoas não vão lá para se arrepender, para ter um nascimento, as pessoas vão lá para ter os seus problemas terrenos resolvidos. Por causa disso que a gente combate, porque é mentira. Porque não é essa a visão bíblica e não é essa a visão de Deus para nós aqui. Simplesmente por isso, porque as pessoas vão lá por um engano. Ninguém gosta de ouvir isso aqui que eu estou falando. Mas eu também. Não falo o que as pessoas gostam de ouvir. Eu falo aquilo que precisa ser dito. Eu tenho certeza. Talvez, não sei, posso estar errado. Mas ninguém nunca ouviu isso. E tem crente aí de mais de 30 anos. Nunca ouviu isso num púlpito de igreja. Por quê? Porque eles incentivam a mentira. E do mesmo jeito que não há cristianismo sem perdão, não há cristianismo com mentira. Você vê o próprio Pedro. É verdade, Jaico. Esse Jaico é fogo, viu? Nem fotógrafo revela mais, né? Não tem mais revelar foto hoje. Eu lembro que a gente ia lá, tirava aquelas fotos 3x4, não sei o quê, né? E outras. E aí o fotógrafo lá fala, você volta daqui 5 dias. Mas 5 dias? Preciso revelar a foto. Hoje não tem mais isso, né? Revelar foto não existe mais, é verdade. Você vê que Pedro, por exemplo, para a gente já ir encerrando, Pedro, ele teve a experiência, né, no monte, a gente falou semana passada disso, no monte da transfiguração, ele viu a glória de Cristo, um pouco, né, porque ele também estava dormindo, né, mas ele não usa essa experiência como base para a fé dele. Você vê que ele fala daquilo, tal, de fazer as tendas para Elias, não sei o quê, mas ele não leva isso à frente como base de fé na vida cristã dele. Você não ouve mais ele falando disso. Entendeu? Ele diz, olha, ele fala mais para frente da Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus e não é de particular interpretação. Isso ele fala. Agora ele não volta a falar dessa experiência que ele teve, porque isso não é base de fé. Temos assim, 2 Pedro 1,19. Abre lá para a gente encerrar, irmão. Ou então eu vou ler, você ouve aí. Deixa eu só botar o óculos, porque agora para ler fica complicado. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la. Falando a palavra. Milagres, irmãos, sonhos e visões devem, na vida do verdadeiro cristão, ocupar uma posição secundária. A posição primária na vida de um cristão é a palavra de Deus. Não é revelação, não é milagre, não é visão, não é nada. Tudo isso é secundário, porque gera dúvida. A palavra de Deus não. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, maravilhoso, querido, tremendo, grato Senhor, por tudo isso que o Senhor tem nos revelado mesmo, né? Muita coisa
faltava ser revelada para nós. Está na Bíblia, mas a gente não para, a gente não pensa, a gente não conversa sobre o assunto, e quando nós falamos, nós crescemos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Continua, meu Pai, meu Senhor, meu Deus, único e verdadeiro, falando conosco a respeito dessas e de outras coisas. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.